Nós estamos no 12º domingo do tempo comum, e eu não sei se vocês se recordam um pouco do evangelho de semana passada, mas o evangelho, assim, semana passada como de hoje, eles estão enquadrados naquilo que nós chamamos de discurso missionário de Jesus. Na semana passada, Jesus chamou os apóstolos, os enviou, dando autoridade para que pregassem a boa nova da conversão e para que fizessem sinais. No evangelho de hoje, Jesus, que já havia enviado os apóstolos, ele faz um discurso que, de certo modo, causou medo nos apóstolos. Porque Jesus, que não ilude ninguém, e em nenhum momento iludiu os apóstolos, ele envia os apóstolos, dá autoridade, dá poder de fazer sinais, de anunciar a boa nova da conversão, mas Jesus já os previne daquilo que eles poderiam enfrentar. Da perseguição, da calúnia, da difamação, da rejeição e até mesmo do martírio. E os discípulos, que poderiam sentir esse medo, e provavelmente sentiram esse medo, mas Jesus ao mesmo tempo dá uma palavra de esperança, que aconteça o que acontecesse, eles não estariam desamparados. E esse temor humano que os apóstolos sentiram, e o temor humano que nós podemos sentir, os medos humanos, é uma sensação que pode nos acompanhar durante toda a vida. E o que é o medo? O medo é uma sensação que vem dentro de nós, é um sentimento, nós podemos dizer, que nos coloca na nossa cabeça que nós estamos diante de uma ameaça. E estando diante de uma ameaça, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos indefesos, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos abalados. E pode observar que durante toda a nossa vida, os medos humanos, eles sempre nos acompanham. Uma criança de colo, que fica muito próximo da mãe, se ela vai perdendo contato com a mãe, ela sente um medo. Ela começa a chorar, ela quer ficar junto com a mãe. Depois, quando a criança começa a dar os primeiros passos, é normal que a criança sinta aquela insegurança de dar os primeiros passos e já ter a sensação que ela não conseguirá dar os próximos. Depois, a criança vai crescendo, vai tomando consciência, mas aí começa a estudar, vem os medos na escola, o medo dos relacionamentos. Depois, quando nós nos tornamos adolescentes, começamos a já tomar algumas decisões na vida, começamos a já entender um pouco mais das responsabilidades da vida, isso também nos gera um medo, nos gera uma insegurança, nos gera uma instabilidade. Depois, quando adulto, tem que tomar uma decisão profissional, uma decisão de estudo, uma decisão de estado de vida, seja o casamento, seja ser padre, seja seguir um outro estilo de vida, é normal que isso gere medo em nós. É normal que isso nos cause uma instabilidade. O medo tanto nos acompanha que um dos principais sintomas do nosso século, do nosso mundo hoje, que é a ansiedade, eu falo isso porque eu sou muito ansioso também, a ansiedade no fundo, ela é um medo. É um medo de algo que aconteceu e que nós pensamos que pode acontecer novamente. É o medo de algo que ainda não aconteceu, mas na nossa cabeça nós já estamos colocando que aquilo vai acontecer. É o medo diante de alguma pessoa que nós vemos como ameaça. Às vezes a pessoa nem se coloca como ameaça, mas nós vemos como uma ameaça. Uma situação profissional, uma situação de estudo, uma situação de relacionamento que nós vemos como uma ameaça, e isso vem um medo que gera ansiedade. Como eu sou muito ansioso, às vezes eu tenho que parar e falar para mim mesmo, dar uma respirada e falar: Padre Rafael, está tudo bem. Tem hora que eu converso comigo mesmo: Padre Rafael, está tudo bem. De vez em quando eu faço umas reuniões particulares, sabe? É eu comigo mesmo. Eu fico lá no quarto, vem uma coisa, eu já começo a pensar 1001 coisas. Não, calma, respira,
não aconteceu ainda. Se tiver que acontecer, depois você vê o que você vai fazer, né? Pode ser uma situação difícil, mas espere o momento certo para tomar uma decisão, para se posicionar. Então percebe como que os medos humanos, eles nos atingem? E atingiram os apóstolos. Mas Jesus disse para os apóstolos, e está dizendo para nós, que o nosso maior medo não deve ser os medos humanos. Não deve ser aquilo que as pessoas podem fazer conosco. A rejeição, a calúnia, a difamação, a perseguição, quem sabe o martírio. Mas o nosso maior medo deveria ser o medo espiritual de nos afastarmos de Deus. Porque aconteça o que acontecer, se nós estivermos com Deus e se nós permitirmos que Ele esteja ao nosso lado, nós estaremos fortalecidos. Nós valemos muito mais que pardais. Deus sabe o que acontece, Deus sabe o que Ele permite na nossa vida, porque tudo isso faz parte do projeto divino dEle. Se nós confiarmos em Deus, se nós permanecermos com Ele e permitirmos que Ele permaneça ao nosso lado, nós não nos sentiremos abalados. Por isso que aquele que tem fé, aquele que faz uma experiência de fé madura, ele não teme. Ele toma consciência da situação que está acontecendo, que pode ser dolorosa, ele toma até consciência dos seus medos, mas ele não se deixa derrubar, porque ele sabe que Deus está ao lado dele. Por isso que a primeira leitura do profeta Jeremias, segundo alguns autores, é uma das prefigurações de Cristo. Porque o profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus, ele foi eleito por Deus para exercer o ministério da profecia diante de um momento muito difícil no povo de Israel. O povo de Israel estava muito rebelde. Por isso que a primeira leitura é Jeremias dizendo, colocando, na boca de Jeremias aquilo que as pessoas falavam dele. Denunciemos. Ele fala aquilo que nos incomoda. Jeremias sentiu e experimentou a rejeição e a perseguição. Foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus, enviado por Deus para ser sinal no meio daquele povo, mas aquele povo não aceitava. Jesus também foi enviado pelo Pai, o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para ser um sinal no meio do povo, e muitos não o acolheram. Mas Jesus sabia que mesmo no momento supremo da paixão, o Pai estava com ele. Ele experimentou a dor, ele experimentou a tristeza, experimentou a perseguição, a rejeição, mas ele sabia que não estava abandonado, que o Pai o ressuscitaria e o colocaria à direita no seu reino. Esses dias eu vi uma frase, só para encerrar essa homilia, eu vi uma frase na internet. A foto dizia que a frase é de Sócrates. Eu tenho minhas dúvidas, porque esses autores bem antigos, a gente não sabe exatamente. Mas a frase é interessante, porque os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa instabilidade, as perseguições, as calúnias, as difamações, vêm dos problemas da vida, das situações que a vida acaba permitindo e que Deus também acaba permitindo. E a frase dizia assim, não sei se é exatamente de Sócrates, mas a frase é interessante. A frase dizia assim: vamos estudar e enfrentar os problemas da vida, porque uma vida sem problemas não vale a pena ser vivida. E é assim mesmo. Eu evito problemas. Eu quero paz. Seria ótimo se eu não tivesse nenhum problema. Nem pessoal, nem na minha família, nem na paróquia, na igreja. Seria ótimo. Mas eu não procuro problemas. Mas se os problemas vierem, vamos enfrentá-los. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de amadurecimento, é oportunidade de romper com os nossos medos, é oportunidade de confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos, de confiarmos mais na ação de Deus do que no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Se os problemas vierem, enfrentemos, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Ele não nos abandona. Queridos irmãos e irmãs, que essa liturgia do 12º domingo do tempo comum, essa palavra que Jesus dirigiu aos apóstolos depois de enviá-los, falando daquilo que eles poderiam enfrentar, mas dizendo que estaria com eles,
que essa palavra também console o nosso coração. Os problemas fazem parte da vida, o sofrimento faz parte, essas situações acontecem, mas se nós confiarmos em Deus, se nós permitirmos que Ele esteja ao nosso lado, nós não seremos derrotados, nós não seremos abalados. Ele será a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza.